pessoa está vendo o que está acontecendo, mas ela não está vendo. Né? Ela vê, mas ela não vê a gravidade, mas ela sente aquilo. E ao mesmo tempo, se não tiver pessoas para validar, ela fica até sem saber o que está acontecendo, que ela começa a achar que, tipo assim, é a pessoa ou sou eu? É uma coisa paralisante, a pessoa fica muito sugada, muito sem condições física, mental e espiritual de fazer alguma coisa por ela. E por isso que muitas relações tóxicas e abusivas adoecem, levam as pessoas a um estado maior de ansiedade, levam as pessoas a um estado maior de depressão. E por isso que a gente está aí enfatizando em falar sobre relações tóxicas e relações abusivas nesse momento. Então vejam bem, né, o que acontece? Você vai me perguntar, mas Márcia, por que as pessoas permitem isso? Né? Por que elas deixam que isso aconteça na vida delas? Por quê? Gente, existem vários fatores, são várias as situações. Primeiro a gente tem que precisar olhar, observar a nossa história de vida, nosso histórico, né? Observar o nosso histórico, porque as coisas tendem a se repetir. E a gente precisa observar isso. E alguns outros fatores que eu vou falar aqui, a carência é um deles. Por carência a gente às vezes se coloca em muitas circunstâncias, por isso que a gente precisa estar aí trabalhando muito a inteligência emocional, nas escolas, com as crianças, e a gente precisa ler muito sobre isso, falar muito sobre isso, para que as pessoas possam saber como se posicionar, como lidar, como pedir ajuda, o que fazer. Nós precisamos aprender coisas que nós nunca aprendemos. Nós vemos de uma sociedade onde as coisas não eram faladas, principalmente para as mulheres, elas não sabiam se defender. E hoje a gente está numa situação vivendo... As coisas mudaram, né? Hoje nós temos um espaço melhor, um espaço maior, mas as agressões elas estão vindo de outras formas e a gente precisa entender. Protegermos uns aos outros nesse momento, porque tem muitas pessoas sofrendo. Não é só mulheres, não, homens. Existem muitas mulheres abusivas e tóxicas, mulheres abusadas mesmo. E ficar sozinha, o medo da solidão é um dos motivos que fazem com que as pessoas continuem nessas relações abusivas e nas relações de agressividade. Relações tóxicas, né? Isso é uma das coisas, porque, gente, todos nós sabemos a importância de estar só. É importante estar só, porque quando você está só, você se dá conta de pensar, de se refletir, de ter que se confrontar ou enfrentar várias situações que quando você está com outras pessoas, você não se permite, você está ocupado, você não quer nem parar para pensar. Então, as pessoas no contexto geral têm uma ideia de que estar só, a solidão é algo muito negativo. Mas estar só é positivo, estar só necessariamente não é a solidão, né? Necessariamente não quer dizer solidão. Então a gente precisa aprender a estar só para poder refletir, inclusive, para poder se preparar e ter condições de estar em companhia e ser uma melhor companhia. Então nós temos que entender isso bem. E essa situação da dificuldade também de sair de relações tóxicas e abusivas, ela pode estar relacionada com as crenças que a gente carrega. Né, com as crenças sobre a felicidade, que felicidade é ter alguém, que felicidade não é estar sozinho, né, que, aliás, infeliz é quem está sozinho. Então, as pessoas, às vezes, preferem se submeter a essas coisas do que ficar sozinho. E a gente precisa entender que nós não podemos ficar o tempo todo fugindo, né, de nós mesmos e precisamos lidar com determinadas situações, procurar saber um pouco mais da gente, quem a gente é, né, quem a gente é nessa história, porque a gente é muito vítima nessa hora, mas... Será o que a gente está permitindo na nossa vida? Será por que essas coisas se repetem? Será porque a gente está sempre com amigos abusivos, com amigos tóxicos? Será por que a gente está sempre em companhias e relacionamentos de pessoas que estão sempre aí, né, destituindo, desvalidando a nossa capacidade, que está nos tratando de uma forma que não é legal, que é abusiva? Enfim, a gente precisa pensar sobre isso. Isso são coisas importantes para se pensar. E a gente se doa tanto para o outro, a Bruninha está dizendo, ao invés de se doar para si própria. Exatamente. E esse momento que a gente fica só é um momento interessante. Eu acho que todos nós precisamos estar só. Porque o que acontece é que, desde cedo hoje, as pessoas elas não querem estar só. Mas a gente precisa desse momento para aprender a estar só, para aprender a saber quem você é, para aprender a saber o que você quer da vida, se questionar. E, inclusive, entender o porquê que você não consegue ficar em relações, o que acontece, a sua dificuldade, o que você está buscando que não tem a ver com você. Né? Porque, às vezes, a gente está sempre com alguém, mas a gente está sempre buscando aquilo que não tem nada a ver com a gente. E a gente está insistindo nisso. Então, a gente precisa parar e pensar quais são as nossas escolhas, que escolhas que nós estamos fazendo,
Né? Isso é uma coisa importante para refletir e entender, porque a gente fica muito de vítima na história, muito de coitadinho, e na verdade a gente precisa entender o porquê que essas histórias se repetem na nossa vida, porquê que a gente permite, porquê que a gente fica. É claro que existe uma série de situações que o abusador e que a pessoa que está ali do outro lado, ela está fazendo para conseguir aquele controle. Nós falamos sobre isso antes, né? Uma pessoa que está agradando é uma coisa que muitas vezes não é tão clara para a gente não entende isso muito bem, mas a gente também precisa sair desse lugar de vítima e entender o que a gente pode fazer pela gente, porque sempre tem uma saída e a saída sempre vai ser um movimento. Então a gente precisa nesse momento, quando se perceber, estando numa relação como essa, buscar ajuda e buscar movimento, buscar saber o que você pode fazer por você e a quem você vai pedir ajuda, certo? Então o abusador ele tem consciência do que faz? Alguém me perguntou, deixou essa pergunta. Gente, depende, né? A maioria das pessoas tem sim condições de saber o que elas fazem, inclusive elas fazem por insegurança. Se sentem seguras nas relações, então elas acham que elas só vão ter alguém, só vão conseguir alguém, só vão conseguir manter alguém, se elas estão ali sempre no controle, vigiando, se a pessoa andar assim, andar assado, se fizer isso, se fizer aquilo, se for daquele jeito. Então elas têm a ideia de que elas controlando tudo, elas vão estar sempre ali com tudo sob o controle dela. É uma questão de segurança da outra pessoa. Existe num estado maior uma questão aí que a gente entende que há um comprometimento psíquico mesmo, e a gente tem que olhar, cada caso é um caso, cada uma história é uma história, mas se você está passando por um abuso, se você está passando por uma relação tóxica e você comunica para outra pessoa que você está passando por uma relação tóxica, ela está vendo o seu sofrimento, ela está vendo o seu adoecimento e ela não se movimenta para parar, ela não está entendendo, tem alguma coisa errada e tem alguma coisa difícil, né? Alguma coisa que não está acontecendo, então vocês precisam ver. Então, por aí a gente já vê que muitas vezes as pessoas elas já trazem, né, histórias pregressas, porque o abuso ele não acontece, geralmente é uma reprodução e a gente precisa acontecer, entender. Por isso que existe a fase do namoro, para você entender o que acontece naquela família, quem é aquela família, quem é a pessoa, o que acontece, o que a pessoa precisa trabalhar, o que aquela pessoa precisa ver, né, quais são as ações que precisam mudar, porque quando você ama alguém de fato, você quer estar com alguém e ver a pessoa que você está sofrendo, provavelmente, e a pessoa está pontuando para você, você vai ter o interesse genuíno de fazer a mudança. Se não ocorre esse interesse genuíno, provavelmente alguma coisa está errada aí e pode ser que você esteja numa relação com uma pessoa abusiva, sim. Pode ser que esteja numa relação com a pessoa abusiva, sim. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito egoísta, muito machista, onde as pessoas estão sempre muito individualistas, as pessoas estão sempre vendo os próprios interesses, não está vendo o outro, mas a gente precisa entender que existem alguns sinais da gente entender aí que a relação está sendo tóxica e no nível maior, realmente abusiva. Uma relação abusiva, gente, ela é como um poço escuro, né? Você não enxerga onde você está. Você não está conseguindo enxergar ali tudo, mas você começa a pensar que você não tem como sair dessa relação. Tem muitas pessoas que enxergam que estão na relação, enxergam que estão no poço, mas o outro fez ela acreditar que ela não consegue se virar sozinha. Ela ouviu tantos abusos, tanto de que ela não era capaz, de que ela não dá conta, e ela começa a se sentir tão culpada, fica tudo tão confuso, que a pessoa começa a pensar que ela não vai existir sem o outro, que ela não vai viver sem o outro, que ela não vai ter condições de refazer a vida dela, que ninguém vai amá-la como aquela pessoa amou, que ela nunca vai poder refazer a vida. É uma série de coisas, é uma confusão mental mesmo, é uma confusão mental. Então, assim, é realmente incompreensível para quem está do lado de fora olhar e querer racionalizar isso, entender isso por uma racionalização, mas quem está dentro da história está envolvido ali. E aí tem sentimentos, tem medos envolvidos, tem uma série de coisas aí que vai atravessar essa realidade. Não é tão fácil assim, às vezes a pessoa tem vergonha, tem medo de se expor e fica ali acreditando, como me fizeram a pergunta lá no início, acreditando que a pessoa vai mudar e querendo dar uma segunda chance. Ao lance também dessa coisa religiosa, que a gente quer perdoar sempre e quer achar que vai ter uma outra chance, que a pessoa vai mudar. Eu acredito em mudança, eu acredito em transformação, mas se existe conversa e as coisas não mudam, se
se existe um posicionamento e as coisas não mudam de forma alguma, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que se o outro não muda, a gente já fez tudo o que a gente podia fazer para ter mudança e não houve mudança, nós temos que mudar. Entende? Esse é o momento que você precisa pedir ajuda. E quem está ouvindo aqui, gente, por favor, não me interessa qual seja a sua religião, qual seja o seu credo e qual seja a sua crença. Me desculpem, mas a gente perdoa sim, né? Porque a gente sabe que a maioria das reproduções dessas ocorrências são aprendizados, essas pessoas também passaram por isso, muitas delas foram espancadas, foram abusadas e passaram por situações difíceis em seus lares, na sua família e sua casa, está reproduzindo aí no seu novo lar. Mas pega essa pessoa, vá com ela, dê uma ajuda prática para essa pessoa que está sofrendo e tem mais, ajuda sim porque tem que denunciar, é denunciar, não tem essa de ficar lá tentando entender com o pastor, tentando conversar, você já houve conversa, você já falou, essas coisas não mudam, tem de ser resolvido, então tem que denunciar sim. Alguns determinados tipos de abuso têm que ser denunciado. Tem que ser denunciado. E as pessoas que estão ao lado precisam entender que, embora seja muito complicado, porque a pessoa está ali completamente adoecida, ela começa a ter medo da outra pessoa e ela volta por medo, ela começa a acreditar que ela precisa, que ela não vai viver sem outra pessoa, é um estado de adoecimento mesmo. E por isso que muitas vezes nós temos que ajudar de forma prática, porque a pessoa financeiramente ela está ali numa situação muito assim de dependência.